só fui parar em Brasília por causa do acidente e Então deixar de conta essa andar. história. Como que você parou em Brasília, Isabel? Por que eu fui parar em Brasília? Eu me preparei e deixar muito claro isso que eu estou explicando agora. Médicos em cadeiras de roda podem ser médicos? Podem. Mas existem corpos diferentes e funcionalidades diferentes. A minha funcionalidade de pé era muito superior à minha funcionalidade sentada em cadeira de roda, pela dificuldade de ficar sentada. Porque já que eu não posso fletir o quadril esquerdo. Então a minha postura sentada é sempre muito instável. Né? E durante alguns anos, isso, em 97, que aconteceu um segundo acidente comigo, que me levou à cadeira de roda, foi uma queda no aeroporto em Nova York, quando eu voltava da reunião da ONU para dar suporte ao relator sobre direitos da pessoa com deficiência, que era o Ben Linkvist. Era para ele conseguir o segundo mandato, que a Rehabilitation International fez uma reunião. Então aí é que se junta tudo, tá? Você está me perguntando. Bem, quando eu sofri esse acidente e passei a usar cadeira de rodas, novamente, não mais só usando bengala, eu senti que não era mais o meu interesse maior, não ia ser no consultório. E achei que, já que eu já tinha me preparado para a política pública e tudo mais, não custava nada eu fazer uma prova que eu tinha acabado de ler que existia. Especialista em políticas públicas e gestão governamental. E eu fiz o concurso e passei. Passei e fui para fazer o curso, né, que é a segunda parte, para fazer parte dessa carreira, lá na ENAP, em 99. Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília. Muito interessante, fui a primeira pessoa cadeirante a morar na ENAP. Então já existiam adaptações num dos blocos. Porque a Carol também era da sua turma, mas ela Carol era da minha turma. Brasília, Carol morava lá em Brasília, com a família dela. E Carol foi justamente, embora ela não morasse lá, ela era minha companheira de quarto, para eu ficar com o quarto só para mim. Né? Foi uma grande amizade que se formou logo no início. A Carol era 20 anos mais nova. Muito jovem. Muito nova. Na faixa dos 20, ainda não tinha 20 e poucos, não tinha nem 30 anos, e eu já tinha 45. Então tinha uma diferença bem grande, mas uma grande amizade. Nessa época, eu já participava do movimento, muitos anos, no Brasil, e já participava do movimento internacional através da Rehabilitation International. Aí é que entra a história. Eu já estava na Rehabilitation International desde 96, por força da Rosângela e do Lex, com quem eu tinha estagiado em 95. Ele queria indicar alguém, porque ele se tornou o presidente da Rehabilitation, ia se tornar, a partir de 2000 ia ser ele. E ele queria pessoas da América Latina. A Rosângela já tinha sido vice-presidente para a América Latina. E a Rosângela e ele é que mandaram o meu currículo para participar da Rehabilitation. E lá fomos nós para a Rehabilitation no congresso lá na Nova Zelândia. 96. E lá ganhamos a candidatura do Brasil para a sede do Congresso em 2000. Então, por isso que foi o Congresso em 2000 que eu falei. Foi aqui ali no Rio. No Rio, no Centro de Convenções do Rio. Rio Centro, né? Rio Centro. Foi a primeira vez que se instalou um elevador que dava 10 cadeiras de roda. Olha. Foi para preparar para esse congresso, mas ficou tudo muito por cima da hora que ficou pronto. E era muito longe, né? Naquela época. Rio Centro muito longe. Muito longe mesmo. Muito difícil de fazer as coisas aqui no Rio, sem as questões de acessibilidade. Transporte, então, foi uma loucura. Não havia, na medida que, mesmo a gente fazendo todos os esforços e tudo mais, não estava tudo preparado. Mas foi assim que foi feito. Bem, devido ao fato de eu participar da Rehabilitation, em 97, eu fui a uma reunião em Nova York da Rehabilitation para
irmos à ONU. Entre uma das tarefas dessa reunião, que tinha várias tarefas sempre, uma das tarefas era ir a apoiar a candidatura, a segunda candidatura do Benin, que fez como relator de direitos da pessoa com deficiência. Estava começando. Ele foi o primeiro. Né? E ninguém sabia se ia ter um segundo mandato. E o fato de ser eu do Brasil, aí que eu entrei em contato na época, que eu não consigo lembrar agora quem era, o representante brasileiro lá na missão diplomática, em 97. E fomos almoçar e tudo mais, com todo o pessoal de lá, para conseguir levar adiante essa história. Sim. Isso foi positivo. Na volta, eu caí no aeroporto. Nossa. Aí é que eu volto para a cadeira de roda. Como é que foi? Eu virei o carro de bagagem, o carrinho de bagagem, e eu acho depois, na hora eu não percebi que foi isso, mas eu desequilibrei, a mão direita deve ter soltado do carrinho, que sempre foi mais forte, mais fraca, mas foi por causa do sol, pôr do sol. O pôr do sol. Poxa. Me cegou assim. Você estava sozinha? Estava com uma colega que estava do meu lado. Mas você está segurando no carrinho de bagagem, era a coisa mais comum para mim. Era segurar no carrinho e sair andando. A bengala estava pendurada. E você foi para o hospital lá ou você Não, voltou e eu resolvi embarcar. Embarcou eu não avaliei e a gravidade da lesão. E eu entrei no avião andando ainda por cima. Mas quando eu fui levantar para ir ao banheiro da madrugada no voo, não consegui mais. Aí foi complicadíssimo. Aconteceu, eu tive que fazer a cirurgia do joelho esquerdo, né? E nessa época você estava no Rio ou você já estava em Brasília? Ainda estava no Rio. Tá, 97. Em fevereiro de 97. E aí você foi como já gestora 26 de pública fevereiro, em 99. Eu fui em 99. No dia 26 de fevereiro de 97, que eu sofri essa queda, uma queda da própria altura, né? Não tem outra explicação. Foi o dia que a professora Canziani se demitiu, entregou a carta de demissão na corte. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Foi uma confusão danada lá em Brasília, na corte. Aí entrou a Tânia Almeida. Muito boa pessoa, gosto muito dela. Na vida toda, ela sempre estava assessorando a professora Canziani. Tinha deficiência ela não? Não, nem ela, não tem ninguém com Você que foi a primeira pessoa na corte com deficiência? Foi. Tinha uma moça que trabalhava na área administrativa da corte, Tereza. Ela já trabalhava lá. Quando eu cheguei, ela já estava lá. Então você assumiu como gestora pública, fez o curso da ENAC, assumiu como gestora pública e foi para onde? Podia escolher. A minha classificação era alta, então eu podia escolher. Claro. Eu só não podia entrar no Ministério da Economia. Que nem queria. Nem queria, Deus me livre. Eu fiquei muito tempo na dúvida se eu ia para a saúde, se eu ia para assistência social, ou se eu ia para o programa onde estava a Ruth Cardoso, justamente. Comunidade Solidária. Solidária. Que era ligada à Presidência da República. Era ligada à Secretaria presidência. Geral. Ficava no bloco A. Funcionava no bloco A. Eu aprendi muito sobre população, tudo que é o trabalho e a parte de sociologia, né? Com a professora. Lá Fernando Henrique, presidente. No SEBRAP. E aí você foi para onde? Eu acho que eu tenho que contar uma história que é bem de bastidor. Que eu vou ter que voltar no. Você falou no Fernando Henrique, eu vou contar essa história. A professora Maria Júlia Canziani e a equipe fizeram um esforço muito grande para tirar a corda da assistência social e levar para a cidadania. Que foi quando começou o governo Fernando Henrique Cardoso, em 95? Acho que sim. 4, 5. Foi quando eu estava lá nos Estados Unidos. 95. Foi criado o Dr. José Gregori, foi o primeiro secretário de cidadania dentro do Ministério da Justiça. Isso. Muito amigo do Fernando Henrique. Então, fizeram todos os esforços justamente para levar para a área de cidadania, direitos humanos, aquela coisa toda. Estava começando, importante, né? Reposicionar o órgão. Sim. Isso era de uma extrema importância. Todos nós éramos a favor do movimento social. O quanto foi consultado, porque isso eu não estava no Brasil, né? Eu fui em 94 e voltei em 95.
tenta. Aí a professora entrou em contato comigo e me disse que estava tendo uma dificuldade muito grande mesmo, de entendimento do próprio José Gregório. Porque ninguém conhecia a área de pessoa com deficiência e não via motivo. É uma coisa da educação especial, uma coisa da saúde, ou é da assistência, onde sempre esteve, né? E ela, o que você pode fazer? Eu falei, professora, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Mas quando é que você volta? Aquela história, quando eu voltar já não dá mais tempo. Por sorte, esse convênio com a Universidade do Texas tinha uma ligação com o professor Vilmar Faria, que era um dos assessores do Fernando Henrique Cardoso. Lembra dele? Vilmar. Já faleceu. Graças ao professor Vilmar Faria, que eu entrei em contato, ele me conseguiu que eu tivesse uma chamada com o José Gregório. Olha só. Aí eu expliquei a ele. E expliquei tudo como se tratava a política pública da pessoa com deficiência, não só no Brasil, como nós queríamos que fosse, como já estava vendo acontecer em outros países, né? E foi mais uma força, não vou dizer que isso foi decisivo. A equipe da CORD achou que teve uma importância grande, porque pelo menos alguém de fora e alguém ligado ao presidente, de alguma maneira, tinha falado. Embora... aí de repente ele vai se informar, né? Exato. Que países eram mais avançados nessa área, assim, naquela época? Que eu percebesse, a Inglaterra. A Inglaterra direitos humanos, Inglaterra. Inglaterra já tinha. Já tinha uma noção maior dessa mais parte. Do que Estados Unidos. Eu já falei tinha ADA mais. Nessa época? ADA já tinha a lei lá dos Estados Unidos? Já tinha não, nessa época ainda? Não, já tinha. A ADA é de 90. Justamente estava em fase final de implementação. Foi um dos assuntos que eu falei. Porque a Universidade do Texas, não com a minha chegada, porque quando eu fui para lá eu andava, mas quando chegou uma aluna que veio não é da Tailândia não, Filipinas. Quando ela veio da Filipinas, ela usava cadeira de rodas. E aí tinha que ter até inclusive aquele botão para abrir a porta, porque não podia ter alunos na universidade com subvenção federal, né? Que a Universidade do Texas tem subvenção federal, se é que tem ainda, que ninguém mais sabe de nada, mas deve ter. Então, precisava ter todos esses recursos de acessibilidade. Foi muita coisa nova, né, que eu vi. Esse é o caminho, você perguntou pela CORD, por que eu fui parar, onde é que eu fui. Quando eu fui como gestora, isso aí vamos voltar para o ano, em 99, terminamos o curso da ENAP, da Administração Pública. E eu tinha que assumir ou não, em janeiro de 2000, ia escolher. E eu acabei aceitando o convite da Secretária Nacional de Assistência Social, Wanda Engel. Lembra? Wanda Engel era da Secretaria de Assistência. Ela saiu daqui do Rio e foi para Brasília. Aceitei o convite para ir coordenar um programa de pessoas com deficiência na assistência social. Né? E onde estava justamente o cadastro, que o meu interesse era ver se eu conseguia dar uma melhorada naquela coisa toda antiga de 2.000 instituições não governamentais na folha do governo, né? Que eram as pais e pestalozes. Na parte de assistência, não na parte da educação, isso é só a parte da assistência. Lembrei que eu ia te perguntar, e a declaração de Salamanca? Porque Salamanca foi em 94, né? E aí não tinha um peso também? Ou... Sim, na área da educação. Eu não era uma área que eu conhecia muito. Conhecia, mas não muito. Mas então a Espanha era mais avançada nessa parte da educação, mas nós tínhamos algum contato já com o movimento de pessoas com deficiência, especialmente o movimento de cegos, porque tinha muito recurso, né, da ONCE, e a ONCE apoiava o Brasil em algumas questões. Cegos e deficiência intelectual, se não nos dão, sempre foi muito forte lá. Exato. Mas eu, por exemplo, a área de reabilitação eu não tinha conhecimento. Né? Conhecia a Inglaterra e os Estados Unidos. Eram as duas áreas que eu conhecia. Mais assim, próximas. E a Alemanha também. Estou falando da parte de reabilitação de pessoas com deficiência física.
E aí então você começou lá na Secretaria da Assistência? Comecei na assistência, onde era o BPC. Mas a gente achou melhor dividir, deixar uma parte e deixar o BPC depois saiu. Depois eu fui para a saúde, resolvi sair da assistência, não gostei. Não estava andando as coisas? Não gostei da assistência. E na saúde era uma área de pessoa com deficiência? Não quis ir para a área de reabilitação, fui para a área de projetos internacionais. Aí fui para a área de... Fiz muita coisa interessante. Gostei muito. Conselho de saúde, porque eu fui conselheira do Conselho Nacional de Saúde, representando a assistência. Eu nunca soube disso. Foi muito legal, 2000 e 2001, uns 2 anos. Fui representando. Mas ótimo que você foi adquirindo várias experiências que depois mas era o meu papel, né? Não era passar por muitas coisas dessas. O mais engraçado de tudo é o seguinte, esse período do governo Fernando Henrique Cardoso era onde dava-se muita importância ao PPA. E o PPA da política... O que é PPA? Plano Plurianual. São 4 anos. São os programas de governo para 4 anos. Então, o desenho do PPA ele é interessante pelo seguinte, ele é 1 ano depois de um novo governo, justamente para dar tempo de ser executado, porque quando um governo entra, um governo federal, ele tem que encontrar alguma programação orçamentária, alguma coisa, porque o primeiro ano é muito difícil. Você vai adaptando as suas novas propostas, mas tem que encontrar coisas prontas. Aí você prepara o PPA, que vão ser os próximos 4 anos. Então ele chama de gestão rolante, que é 1 ano de diferença. Entendeu? Então, quando eu assumi a coordenação do programa de pessoas com deficiência na assistência social, eu assumi também o programa do PPA, onde as ações, de todas as ações que estavam ali relacionadas, estavam. Mas não eram só essas, eram as da CORD e as da saúde. Só a educação que não estava. Porque o orçamento maior era da assistência. O orçamento da saúde era muito pequeno ainda na época e o da CORD, então, menor ainda. Né? Então, na verdade, todos tinham que me dar as informações, então eu já usava essas informações. Só que dava-se importância, havia uma coordenação no Ministério do Planejamento para os gerentes de PPA. E havia toda uma preparação de altos funcionários de gestão, justamente para poder estar sempre atualizado, conhecendo orçamento, conhecendo como montar tudo isso, como montar os programas. Então, eu tive a sorte de não ter só a preparação como especialista em políticas públicas, e sim como gerente de programas de governo. E, entre outras coisas, foram mulheres gerentes. E aí foi com a professora Darcy, a Rosisca Darcy. A formação feminista. Foi aqui no Rio. Né? Então eu tive muita opção para aprender coisas novas. Quase que eu vou parar nessa área. Mas aí eu resolvi ir para a saúde poder ver, porque, por conta disso, porque eu achei interessante. Ia um programa que foi lançado com apoio o financiamento era do Banco Mundial, para formar toda a formação de conselhos de saúde. Que conselhos de saúde no Brasil, todos os municípios têm. Só que você tem que fazer capacitação dos conselheiros, e essa capacitação ela tem que ser renovada. E você vai dando partes da capacitação, vai cada vez, digamos assim, implementando mais atividades, mais questões. Então, meu papel era esse, de gerir essa parte. E não só essa parte, mas também direito sanitário, que estava sendo implantado no Brasil. Aí o meu trabalho com a UNB, com a Faculdade de Direito, e professor geral lá da UNB. Muita gente boa mesmo. Foi legal, gostei muito, estava indo muito bem quando a Tânia me convidou. A Tânia, que continuou na CORD, depois dela foi a Ismaelita, e a Ismaelita saiu também. A Tânia me convidou para ir para a CORD. Eu falo, Tânia, eu não posso, porque estava no meio de uma tarefa, né? Agora eu não posso. Gostaria muito, eu ajudo no que puder, mas não posso ir. Mas o negócio foi se arrastando, e ela me convidou de novo. No final ela falou assim, Isabel, agora eu estou te desconvidando. Eu falei, tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas
ela tô te desconvidando porque eu não sou mais a pessoa que pode convidar e fui exonerada. Complicou para ela. Ela tinha entrado numa diretoria. Quem assumiu no lugar dela era meu conhecido do Ministério da Saúde. Era do Ministério Público. Era assessor do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, o Hugo. E aí o Hugo, não, se você tinha dito para a Tânia que você vinha, você tem que vir para mim. Eu falei, não, eu não tinha dito que ia. Tanto não tinha dito que ia que eu não fui, né? Mas acabei indo, porque estava tudo parado. E a ideia, aí eu conversei com o pessoal do CONAD e fiquei sabendo o que estava acontecendo. Já tinha CONAD. CONAD era de 99, um ano. Que o CONAD tinha sido criado como Conselho Nacional, que antes não tinha. E foi criado ligado a essa CORD, que nessa época estava no Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça. Da Justiça. Como a gente queria, que é onde estava direitos humanos. Onde fazia sentido. Né? Isso, exatamente. A inserção da CORD é Presidência, Assistência Social e Direitos Humanos. Isso aí eu escrevi, tá, Patrícia? Não me cobra não, porque está publicado na revista de Direitos Humanos do Ministério. Na história do como é que a CORD vai parar lá. Então, eu conversei e estava todo mundo, apesar de muita expectativa do governo que deveria ganhar, o Lula, não tinha acontecido as eleições. Eu fui em agosto. As eleições foram em outubro, né? Mas havia muita expectativa do que seria, porque a CORD tinha minguado tanto que ninguém sabia o que ia acontecer. Não tinha quase orçamento, não tinha servidores, estava muito... E ficava ali naquele anexado do onde você conheceu, onde você trabalhou. Então foi isso, aí foi assim que eu fui parar na CORD. E eu sempre, quando eu fui trabalhar com você, eu já te contei essa história, né? Me disseram isso, ela era tão boa que entrou no Fernando Henrique e ficou no Lula. E é verdade, eu entrei. Né? Entrou no que o pessoal conta que eu entrei no Fernando Henrique em 2002, na CORD. Mas eu dava no governo federal já desde 2000. Quando eu cheguei à CORD, a discussão da convenção já era do meu conhecimento por outras inserções. Não que a CORD estivesse discutindo, mas a Tânia tinha solicitado a Rosângela, que era a brasileira que estava próxima ao tema, né? Sempre esteve ligada a todas essas instâncias internacionais, que representasse o Brasil na reunião de 2002. Quando eu assumi, aí passou tudo para minha responsabilidade, né? O governo era outro. Eu fiz de tudo para que o Brasil ficasse com a sede do debate na região daqui da América do Sul e tudo mais, mas era novo o governo. E até conhecer o trâmite dali, que tinha que mandar para o Itamaraty, para o Itamaraty mandar através de telegrama. Telegrama, o pessoal pensava que era telegrama mesmo. E não era fax, né? Naquela época era fax, depois virou eletrônico. Até hoje o nome é telegrama. Telegrama e despacho telegráfico. Exatamente, era isso aí. Esse tal documento, para chegar lá, para ter a missão, poder dar entrada, 15 minutos a Venezuela na nossa frente, perdemos. Perdemos, né? E aí foi 2003, 2004, foram as reuniões regionais. Foi a reunião daqui, da América Latina, só houve no Equador. E aí, a do Equador, a Carol foi? Carol e o Adilson como presidente do CONAD. Eu me virei para conseguir essas passagens internacionais. E enquanto não ia ninguém do Brasil, era a própria missão que representava. E nós mandávamos o tempo todo, eles mandavam dizer o que ia ser discutido, e a gente dizia mandava todo o material que nós tínhamos, tipo o que nós já tínhamos de legislação sobre aquele assunto, né? Por exemplo, trabalho, a gente mandou a lei de cotas, o artigo da cota. Aí eu me lembro que deu uma confusão danada, que alguém escreveu no texto lei de cotas e depois aparecia uma lei para o pessoal do Itamaraty mostrar a lei brasileira. Não era lei, era um artigo. Né? Sim. Artigo 93 da lei. E aí depois já do meio para o final, né? A partir aí depois o Itamaraty cada vez tinha mais demandas. Entendi. Porque eles começaram a dizer, olha,
o texto. A Carol, eu pedi que a Carol fosse em 2005, porque ela já tinha estado com o Adilson na reunião do ano anterior, foi 2004 mesmo. Então eu achei mais interessante que ela mesma fosse. Ela pegou a nevasca lá, em janeiro de 2005. E o Brasil, então, participou direto. E aí foram organizadas as câmaras técnicas e mandavam subsídios. Fizemos uma em São Paulo para a sociedade civil poder participar. E depois, em 2006, quando eu fui em janeiro, e o Dom McKay solicitou abertamente que o Brasil definisse qual seria a posição e se podia influenciar outros parceiros, outros países, sobre como, se teríamos mesmo um enunciado sobre pessoa com deficiência, que isso ficou em aberto na 7ª reunião. A definição, né? Definição ninguém queria, porque iria engessar as... Sim. Não tinha como contemplar todas as... Né? Não era isso, as legislações dos países. Sim. Quanto menos você engessar, mas ao mesmo tempo, quanto menos você deixar aberto demais, melhor. Esse equilíbrio é o que se procura o tempo todo do debate de um texto de tratado internacional. É o que não fere a legislação dos países, porque senão os países não podem aderir, não podem aceitar, né? E aquilo que não é aberto demais para dar problema, até mesmo para os países que estão mais atrasados e não têm legislação nenhuma, mas também não vão evoluir. Então você tem que tomar um cuidado muito grande. Tem que ter um consenso e tem que ser uma coisa de todos. E como é que se chegou a esse... O Brasil levou um texto que era muito calcado na Convenção Interamericana. Contra a discriminação. Contra a discriminação. Só que nós tivemos na Câmara Técnica, que fizemos em junho, em Brasília. Essa eu participei. Então, foi junho, né? Acho que foi junho. Ou junho ou julho, foi no meio do ano. Nós fizemos ali, lembra que eu passei uns slides, que eu tenho até hoje esses slides aí. Eu encontrei no outro dia. Quais eram as questões que estavam em aberto, as questões de grande dificuldade de consenso. Então nós tivemos que falar de todos aqueles problemas que estavam pendentes. E um dos maiores que eu acho é esse. Esse era um dos problemas maiores. O outro era a educação inclusiva. Se entrar, se não entrar como educação inclusiva, se todos os tipos de deficiência se deveriam ser, ou se ia situar a deficiência intelectual. Aquilo ali para mim era morte. Se era melhor não ter do que ter uma excepcionalidade e deixando de fora a deficiência intelectual. Porque aí eu falei, aí que nós não vamos evoluir nunca. Se toda a pergunta que você fez lá da Espanha de 94 já tinha sido no sentido de abrir educação para a pessoa com deficiência intelectual, isso conhecia da minha mãe, hein? Quando a minha mãe falava sobre educação. A grande dificuldade era entender o potencial das pessoas com deficiência intelectual ou com deficiência múltipla. E você lembra na convenção que país, quem que fez o lobby mais forte para conseguir isso, inclusão geral, assim, educação inclusiva para pessoas com deficiência? Todas. Que tiveram que entrar pegando pesado foi Brasil, Panamá, Austrália. E a Austrália, nem foi tanto a Nova Zelândia, foi a Austrália. Eu me lembro de uma reunião dessas paralelas que nós propusemos, né? E eu pedi o apoio do Panamá, porque eu já tinha estado no Panamá, então eu já tinha mais contato com eles e tudo. Nicarágua também, mas Nicarágua eu não quis participar. Nicarágua era Nicarágua só me irritou. Mas o Panamá sim. E o representante, pessoa com deficiência que estava lá, era ótimo, Aníbal. O Aníbal. Ele está até do meu lado, várias fotos. Ele defendeu pelo Grula. Era o Brasil, queria defender na plenária. Tá? Mas aconteceu um tripalcó. Aí o Brasil teve que defender outro problema que não estava previsto como problema, direitos sexuais e reprodutivos. Esse foi espinhoso, né? Esse foi, aí teve que cair para cima de mim. E a gente não tinha preparado. E o Pedro não me aparecia para falar em inglês como eu queria que ele falasse a história. E o Pedro, mas eu não vou poder falar tudo isso, não vou poder falar, não posso falar
que o Brasil é melhor que a Nicarágua, não posso falar nada de todas aquelas coisas que você conhece muito bem, né? Eu falei, Pedro, mas eu posso. Então, é lá que nós vamos assim mesmo. Aí eu passei para o Aníbal, sinalizamos... A educação. Sinalizamos para a Austrália, que não é que o Brasil ia votar, claro. Votar não, ia se posicionar favorável. Mas o Aníbal que ia defender pelo Lula e o Panamá, portanto. Por isso que a plaquinha do Panamá está bem levantada do meu lado. Eu estou falando sobre saúde e ele ia falar sobre educação. E nessas plenárias só participavam os representantes dos governos, sociedade civil não estava? Estava atrás, mas era chamada a falar depois que nós falávamos. Tá? Só que de madrugada já tinha acontecido todas as confabulações em todos os hotéis, estava todo mundo ali andando pelos hotéis. A gente sabia, a gente quase que tinha um mapa já de qual é a delegação, está em que hotel, vai lá, volta não sei o que. O Japão estava fazendo uma campanha contrária à educação. E a Europa também. Porque a Europa tinha que encontrar o seu próprio consenso. E não conseguia fechar consenso. Então a Espanha puxava pela educação, e para todos, mas havia outros países que agora possivelmente até a Suíça, né? Eu não sabia. Suíça, Alemanha, na época eu não sabia exatamente quem estava puxando contra. Alemanha. Mas então os mais espinhosos seriam educação e direitos sexuais e reprodutivos. Acabou sendo lá na hora, não estava tão previsto assim para ser. Mas eu já tinha sido relatora, a coisa... Acho que com todo mundo acontece isso. A gente só tem que aprender com as experiências que já teve para poder. Né? Eu fui a relatora da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência quando eu fui conselheira do CNS, né? Do Conselho Nacional de Saúde. No texto que foi montado por nós mesmos, porque eu fui a coordenadora do grupo no Ministério da Saúde, a pedido da Sheila, e passei a relatoria depois para a Linamara, quando eu fui para a ENAP. Não sei porque a gente acabou não botando com todo... Estava no documento nosso de preparação, direitos sexuais, reprodutivos, tudo mais. Era a minha tese. A dissertação foi sobre isso. Pois é, minha dissertação, quer dizer, não podia ser contra. Mas foi alguma coisa que no texto final não estava. E o movimento social das pessoas com deficiência do Conselho ficaram furiosos com a relatoria da história. Eu falei, epa, isso aqui não vai ficar... Não tem problema, gente. Quem é a relatora? Não sou eu. Vocês nos escolheram que eu vou ser a relatora aqui? Eu fui 2 vezes a relatora da mesma coisa. Ora como governo e ora como conselho, né? E lá em Nova York, como é que foi? Foi a mesma coisa. Eu falei, eu vou usar os mesmos argumentos e já sei tudo que... Por quê? Quem foi que foi contra no Conselho Nacional de Saúde? Igreja Católica. Eu falei, opa! Olha aqui a Santa Sé lá se pronunciando na ONU contra. Sem cabimento total. Para mim, eu falei, estamos com um entendimento de tradução. Só pode ser. Os países árabes? Os países árabes ainda não tinham se posicionado. Estavam uma brigalhada católica. Nossa. Uma brigalhada católica. Sendo que levaram o embaixador da Nicarágua para se posicionar contra. Gente, o embaixador da Nicarágua nunca pisou ali naquela reunião. Deve ter pisado na ONU, mas não na reunião da elaboração da convenção. Aí ele foi. Eu não sei o quê, país católico, país isso, país aquilo outro. Aí eu falei, agora mesmo. O maior país católico do mundo já aprovou em sua legislação interna, em sua política de saúde, porque não se trata aqui. Porque o maior país católico do mundo, que é o Brasil, neste ponto, ele é contra o aborto. Então não se trata de aborto e comprovadamente não é aborto. Só que a Laís ficava escrevendo para mim as palavras em inglês na hora. Porque eu falei, Laís, fica me assessorando, que eu vou esquecer metade disso que eu tenho que falar. Porque uma coisa é o que eu sei que eu tenho que falar, outra coisa é até onde meu inglês vai, né? Mas ela não era para ela falar, tinha que ser eu mesmo. Mas conseguimos. E aí quando os países árabes entraram, a briga já tinha acontecido, acho que já estava tudo um pouco, de certa maneira, mais entendido, que não se tratava de nada relativo ao aborto, nem daria. Né? Eu tive que... até porque você inclui aí eugenia, né? Pois é. Não era nada disso, era o contrário, era o atendimento, era a reabilitação, eram os recursos, era tudo, eram os cuidados, né? Os cuidados com a maternidade, os cuidados, tudo isso, era isso. Mas olha,
Patrícia, foi tão desgastante esse Imagina. negócio. Eu saí, Tereza estava lá comigo, né? Ela falou, hoje você quase morreu aqui, né? Eu falei, por pouco. E o que ficou de fora da convenção? O que você acha que podia ter entrado, que fez falta depois? No próprio enunciado sobre deficiência, o preâmbulo ele é muito mais elucidativo do que o que se conseguiu colocar no artigo 1. O artigo 1, a redação para mim ficou truncada. Você acaba na dúvida o que causa a deficiência, é o impedimento ou é a barreira? A redação não é boa, nem em inglês, nem em português, nem de jeito nenhum, né? Mas foi o que foi possível, foi o que foi conseguido. A parte de ter dividido o outro documento, é a convenção e o protocolo facultativo. Esse protocolo facultativo ele estava no corpo da convenção e ele teve que ser dividido, senão não ia ser aprovado. Então isso aí não foi bom, porque diminui a força do próprio comitê. O comitê só estão sujeitos à análise do comitê e a recomendações aqueles países que assinarem, né? Então isso aí não foi bom. A cooperação internacional poderia ser mais forte também. Não ficou taxativa no sentido que é a tal história. A documentação internacional não pode obrigar os países a fazerem as coisas. Mas foi muito difícil, foi uma das coisas fechadas por último. E o artigo 8 sobre conscientização? Conscientização. Aquele artigo ele já veio pronto da sociedade civil, praticamente. Ele não foi muito debatido, não. E nunca foi implementado em lugar nenhum, né, Isabel? Porque ele tem como se fosse uma carta de princípio só. Ele não diz como fazer exatamente. Dá boas indicações, mas só para quem quiser fazer. Não, eu acho interessante falar ainda lá do processo de elaboração da convenção. São muitas ideias que aos poucos elas vão se encaixando. O movimento social trouxe documentos importantíssimos. O Caucus, que era a junção das várias organizações internacionais, que tinha reunião paralelas e reuniões à noite, principalmente. Quando eu cheguei em Nova York, em 2006, a primeira reunião que eu fui foi a do Caucus. Lá e cá. Não tinha nem começado na ONU, eu cheguei 2 dias antes. Então, fui logo lá para o Caucus para ver, porque era isso que não estava acontecendo. Porque os diplomatas não sabiam, para eles não tinha como saber. Mas o trabalho eu considero muito bom. O trabalho do Brasil pela diplomacia esteve presente e nos dava a informação. Mas eu também não sabia exatamente do que se passava fora das reuniões, das sessões. Então, e nós não perdemos tantas, porque as sessões na ONU mesmo aconteceram principalmente em 2005, 2006. Foi fechado com muita rapidez. Eu acho que o começo foi mais aquela queda de braço, precisa de tratado, não precisa, né? Vai ser só discriminação ou vai ter outros assuntos, esse convencimento, né? Acho que as duas primeiras sessões. E assim, o que você me diz desse clima? Porque é uma coisa que todo mundo fala, inclusive os diplomatas que estiveram envolvidos, né? Que, poxa vida, foi um tempo recorde, em pouco tempo foi muito rápido. Se negociou. Por conta disso, porque nós acelerávamos o trabalho de noite com o movimento social. Eu era engraçado, porque eu estava às vezes numa reunião, podia ser no nosso hotel, no hall do nosso hotel, ou no hall de um outro hotel, lá onde outro país estivesse puxando uma discussão mais interessante. E o pessoal que estava lá com a gente a gente ia lá. Aí daqui a pouco chegava o representante da Índia para conversar comigo como governo, para convencer o Brasil de alguma coisa. Eu falei, não, isso aí eu já estou convencida. Eu não estou convencida de tais pontos. Aí eles iam lá, procuravam saber para poder vir me convencer. Entendeu? Um dos convencimentos, a Tina, do artigo 12, né, fez um trabalho muito bom. E eu volto a dizer, se não fossem os usuários dos serviços psiquiátricos, ex-usuários, internos, né, ex-internos, de todo o mundo, inclusive do Peru. Pelo nosso lado era o representante do Peru, que estavam lá pelo Projeto Sul. Nós não teríamos conseguido esse artigo. Mas acho que esse artigo também ficou devendo.
Ou então o Brasil é que nós não tivemos a habilidade de realmente acabar de vez com a questão da tutela e da curatela, quer dizer, da interdição, que continua existindo. Você sabe melhor do que eu isso. Por quê? Porque são exigidos esses documentos. Enquanto isso não cair, e tem que ser o próprio governo a exigir essas questões, não vai acabar. E aí abre brecha para continuar a interdição da pessoa com deficiência. E tinha participação de pessoa com deficiência intelectual, né? Pessoal... Tinha, a Inclusion International, mais do que todos. Inclusion International. O Robert Martin estava lá nessa época? Não ainda lembro, não, né? pelo Acho nome que assim eu não me lembro. Me lembro de uma menina que foi do Panamá, justamente, com deficiência intelectual, que fez a fala. A fala definitiva, no último dia em que conseguiu se fechar. No final, a gente acabou fechando um pouco mais antes do que imaginava, que a gente pensou que ia ser pior. Eu tinha dito para a Tina que não estava tão problemático, mas assim, pelo menos pelo Grulac, eu já disse para ela que podia ficar garantido. Não seria problema. Mas eles estavam com muito medo ainda de que não passasse. Que bom, grande feito, né? O texto era muito bom e já chegava tudo pronto. Era muito, muito bom mesmo. Já tinha e-mail, né? Eu acho que ajudou muito naquela Muito, época. claro que sim. Eu ficava com o computador direto na minha frente, abrindo, vendo o que estava sendo mandado.